Agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. Quem fala comigo hoje e comenta as principais notícias de Patos de Minas e região é a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite. Que acompanha a programação da NTV agora com o NTV News, a gente chega mais uma vez aqui na tela da NTV para conversar sobre algumas questões nesta quarta-feira, não é, Jéssica? Justamente. Hoje a gente tem muitos assuntos aqui para comentar. A gente volta a falar sobre o enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. E vamos começar pelos dados do coronavírus aqui em Patos de Minas. Primeiro vamos comparar, a questão dos novos casos, o painel do Covid-19. É a nossa primeira tela. Ludmila, hoje nesses dados a gente trouxe o comparativo que foi apresentado no painel coronavírus, que está no site da Prefeitura, na aba da Saúde, e ele é atualizado com os dados de Patos de Minas. Então, em relação a ontem, os casos tratados ontem eram 1.485, hoje 1.583. Os recuperando, 229, hoje são 175. Os óbitos permanecem em 40. Total de casos, o que chamou a atenção é que pelo painel a gente teve apenas um caso a mais de ontem para hoje. E os pacientes internados, aí a gente teve um aumento nos pacientes que estão em leitos clínicos. Ontem eram 13 em leitos clínicos, hoje são 19. E em UTI permanece em 11. 11 pacientes estão internados em leitos de UTI aqui em Patos de Minas. Como a gente já havia falado, ao longo da semana, a gente tem um pouquinho de dificuldade de analisar esses dados, até porque são dois boletins diferentes e às vezes eles apresentam números que divergem, Então, esses são os números relativos ao painel coronavírus. O que a gente percebe aí, Jéssica, essa é uma das formas de divulgação pela Prefeitura, que segundo nos disseram a assessoria essa semana, esse painel coronavírus que está hospedado lá no site da Prefeitura, ele é atualizado com mais constância ou com mais velocidade do que um painel simplificado que é divulgado para a imprensa e também no próprio site. Mas o que a gente percebe aí com relação aos dados da Covid-19 em Patos de Minas é uma queda com relação a esses números apresentados. Na segunda-feira, a gente teve lá mais de 60 confirmações, ontem nenhum caso confirmado e de terça para quarta-feira apenas um novo caso, apenas um novo registro em Patos de Minas. E a gente coloca foco nessa questão aí. Entretanto, na outra questão que é importante quando se analisa o comportamento ou a situação do coronavírus em cada município é com relação às internações. E aí nós tivemos aumento de pacientes internados em leitos clínicos. Essa soma aí se refere a pacientes confirmados com a doença e também suspeitos da Covid-19. Nessa outra tela, a gente apresentou os dados informados pela assessoria de comunicação em outros canais também da Prefeitura, que também é um boletim informativo sobre o coronavírus aqui em Patos de Minas. E esses dados apresentam, então, o geral dos casos, dos novos casos, das pessoas que estão internadas, dos casos confirmados, recuperando, os óbitos e também a ocupação. Na outra tela, Luiz, por favor, a gente tem o comparativo da ocupação hospitalar, E é isso que você estava falando, Ludmila? O quanto esses dados são importantes para a gente ter um comparativo, São várias questões que a gente leva em consideração para tratar que estamos efetivamente num movimento de declínio, de queda com relação à Covid, seja com relação a novas infecções, seja também com relação à hospitalização. Só que nesse quadro aí, me deixa com certeza os telespectadores confusos, porque a gente percebe que temos um aumento de pacientes internados, comparada só essa tela que é
esse dado que é divulgado pela Prefeitura de Patos de Minas. Olha só, ontem 24 pessoas internadas, entre suspeitas e confirmadas com a Covid-19, todas essas pessoas de Patos de Minas. Hoje nós temos 49 e tem uma informação nova aí, entre parênteses, no dia de hoje, que é hospital público e privado. E a gente não sabe, nessa primeira tela, se também era levado em conta as vagas hospitalares de hospitais privados e também, por enquanto, do único hospital público que oferece vagas de UTI em Patos de Minas, que é o HRAD. Mas olha só a diferença, o crescimento exponencial com relação ao dia de ontem, e tanto em leitos clínicos, e muitos em leitos clínicos, quanto em leitos de UTI. Esse número, por exemplo, Jéssica, quando a gente leva para aquele primeiro painel lá do painel coronavírus do site, há uma divergência e uma situação diferente. Mas olha só, quando a gente analisa a taxa, o percentual de ocupação, a gente percebe lotação para leitos de UTI com relação à disponibilização de vagas em hospitais públicos e privados. A taxa de ocupação de leitos clínicos quase 43%, de UTI 100% na data de ontem. E transpondo para a data de hoje, mesmo com um aumento, nós tivemos uma diminuição no percentual de ocupação de leitos de UTI em hospital público, ou seja, no Hospital Regional Antônio Dias, e com relação aos leitos de UTI, aí somados, leitos privados e público para tratamento da Covid-19, 100% de ocupação, e leitos clínicos mais de 49%. A única explicação, e é o que a gente buscou uma resposta com a Prefeitura, Jéssica, você pode atualizar, você que estava na busca dessa questão aí, se tivemos aumento de casos e uma baixa nesse percentual, só podem ter aumentadas as vagas de leitos de UTI em hospitais particulares, porque a gente tem uma informação diferente com relação ao hospital de campanha. Mas esse dado foi confirmado para o nosso jornalismo? Daqui a pouquinho eu tenho essa informação, esse dado foi solicitado, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto para a gente entender, né, tentar entender o que é que aconteceu com esses números. Pois é, o fato é que ainda tem essa dúvida, tem essa confusão, 2 boletins, 2 números, e falta aí talvez especificar melhor para a gente entender toda essa situação. Mas com relação, se a gente puxar lá ao total de casos confirmados de um dia para o outro, em 24 horas, a gente teve uma queda brusca e repentina em Patos de Minas, segundo a Prefeitura de Patos de Minas. Pois é, esse assunto, inclusive, a nossa equipe levou, né, até o secretário de Saúde de Patos de Minas, questionando o porquê dessas divergências, por que esses sistemas estavam tão confusos, né, de serem interpretados. A gente, então, tem a resposta do secretário de Saúde, olha só. Nos últimos dias, a Prefeitura tem apresentado divergências quanto ao número da Covid em Patos de Minas. A assessoria chegava a informar em um boletim, enquanto no painel se mostravam outros números. Como explicar essa diferença para a população? Olha, muitas vezes há uma divergência entre os números apresentados pelo município e os números apresentados pelo Estado. Há aí uma diferença de tempo, enquanto que muitas vezes o município consegue apurar os resultados do exame mais rápido e lançar, né, no seu painel de divulgação, enquanto que às vezes o Estado demora mais, né? Mas acredito que a partir de então, que já estamos iniciando com a realização de exames aqui no laboratório da UFO em Patos de Minas, através de um convênio entre o município de Patos e a Universidade Federal de Uberlândia, nós teremos então os exames RT, o SUAB e PCR realizado em até 48 horas. Com isso, nós vamos ter resultados mais rápidos e que vai nos possibilitar, inclusive, maior eficiência na divulgação desses resultados. Doutor, mas a divergência desses números estaria acontecendo dentro da própria Prefeitura. No painel da Prefeitura se mostravam alguns números e a assessoria chegava a informar outros números em uma arte montada por eles. O senhor chegou a ter conhecimento desse fato?
Bom, isso pode ter ocorrido, obviamente, por algum erro, alguma falha humana, né? Porque os números não falham. A partir do momento que a gente recebe esses números, a Secretaria disponibiliza esses números da forma mais real possível. Então, pode ser que tenha ocorrido algum erro. A partir desse erro, alguma medida será tomada? Claro, claro. Eu vou reunir com o pessoal para que isso não ocorra mais. De volta, Ludmila, questionamos então a assessoria de comunicação da Prefeitura também sobre esses dados, inclusive sobre esses dados que nós acabamos de mostrar da ocupação dos leitos, e a resposta foi que alguns hospitais não atualizaram, porque são os próprios hospitais que alimentam esses sites, e que por isso o boletim foi fechado com um número que ainda não está atualizado em relação às internações. Segundo a assessoria, os dados serão atualizados logo mais, e assim a gente vai ter realmente um número real, né, que apresenta a situação das internações em Patos de Minas. Isso significa, Jéssica, que nenhum boletim, nem no outro, a gente tem esse dado concreto? Segundo a assessoria, não. São os próprios hospitais, então, que alimentam esse sistema e que no momento do fechamento desse boletim, o hospital provavelmente não havia lançado esses dados e que por isso o boletim foi encerrado dessa maneira. Aquele boletim simplificado, mas com relação Isso. a esse do painel coronavírus, continua sendo alimentado. Por isso que a gente tem hoje, mais uma vez, essa divergência de dados. Justamente. Mas com relação ao percentual, já que esse boletim, então, ele é flexível e sujeito a mudanças constantes, então aquela informação do percentual está errada. Pelo que se entende, foi isso que deu para entender. Mas, assim, é uma informação que a gente não consegue, né, acompanhar. Até porque se os hospitais alimentam, era para o dado ser retirado da própria plataforma para ser informado, né? Fato é que fica confuso. Esse sistema está aberto à população para consulta, seja onde for, e aí tem acesso a esses números, e aí basta uma conta simples de matemática para perceber que não fecha, que há uma discrepância enorme, e aí a gente vê lá uma ocupação menor de leitos de UTI quando a gente tem mais pessoas internadas. Só há uma justificativa, como eu falei, se houver realmente aumento de leitos de UTI, e essa informação, e portanto, pelo que você traz, não foi confirmada, e mais uma vez gera toda essa confusão com relação a esses dados, a essas divergências, mas a gente espera que essa solução ou essa questão seja sanada, como bem disse o secretário, até mesmo para a gente ter mais clareza, é só isso que a gente quer, clareza nos dados para entender em que momento da pandemia Patos de Minas está, se está em ascensão ou não, se podemos ficar mais tranquilos ou não, só isso que a gente quer, clareza e informação.